Fala Rocket, beleza pura? Bem-vindo então à nossa aula de número 3. Antes de eu continuar essa aula, deixa eu explicar pra você porque eu chamo todo mundo de Rocket. Rocket é um foguete. Eu não gosto de traduzir, mas tá aí, você entendeu. Rocket é foguete. E por que eu acredito que você é um foguete? Porque eu não gosto da maneira que as pessoas normalmente falam de aquisição de conhecimento. Eu não acho que a aquisição de conhecimento é feita de maneira gradual, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Não sou só eu que penso assim, não. Existe uma ciência no mundo, uma pesquisa que se chama o momento do clique. The Click Moment. Dá uma pesquisada no Google para você entender o que quer dizer. Essa filosofia, essa análise, ela entende que você não aprende as coisas de maneira gradual. Você, na verdade, aprende as coisas de maneira quase que fogueteando. Você está perto do zero no grau, daqui a pouco, bum, você aprendeu. Por exemplo, quando você e eu aprendemos a andar de bicicleta, a gente não aprende a andar de bicicleta de modo gradual. Você cai, até o momento que você não cai mais, você passa a andar de bicicleta. É assim que as coisas funcionam. É um clique, é o momento que a coisa deu certo. Porque eu acredito muito nisso, eu chamo todo mundo de Rocket, que no momento que você resolve aprender algo e você bota todo o seu combustível ali, toda essa energia ali, faz aquela explosão, você voa alto e rompe com as camadas, rompe com a estratosfera, sai do mundinho que você estava vivendo antes e começa a alcançar o espaço sideral. É nisso que eu acredito, é por isso que eu chamo você de Rocket. E nessa aula vamos falar sobre um dos problemas que tem alavaçado, sei lá como é que fala essa palavra, mas tem atrapalhado muitas pessoas nesse nosso mundo da fala do inglês, que é o medo de errar, o medo de falar inglês. Tem muita gente, por exemplo, que tem medo do sucesso, tem gente que tem medo do fracasso, você que já fez alguma sessão de coaching na sua vida, ou você já fez algum treinamento de coaching, ou você já fez aqui, por exemplo, alguma das aulas que melhoram a sua performance ou seu autodesenvolvimento, você sabe e já ouviu falar sobre esses assuntos. E sim, tem pessoas que têm medo do que as outras vão pensar dela quando ela fala inglês. E esse medo tem que ser arrancado de você. Porque quando você tem esse medo, você está colocando a sua identidade precisando ser validada por terceiros. Você não está mais sob controle, quem está no controle da sua vida são os terceiros. E é por isso que esse medo tem que ser arrancado de você. E uma das técnicas que eu vou dar para você agora, fantástica, que vai ajudar você a alcançar uma fala do inglês sem medo, método do choque. Por exemplo, quantos de vocês conhecem gente que fala que para você começar bem o seu dia, você tem que tomar um banho gelado? Quem já falou sobre isso aí? Não, a pessoa está com muito mimimi, tá muito enrolado na vida aí, metodologia fantástica é acordar cedo de manhã, 4, 5 horas da manhã para começar seu dia. Você que quer ter outra performance, tem que começar o dia cedo, não dá para começar 9 da manhã, porque você vai estar muito mais atrasado do que outras pessoas, e já toma logo um banho gelado. Um banho, né, na verdade o pessoal não chama nem de gelado, eles chamam de banho natural, onde a água está na temperatura natural. Aqui em Portugal, no inverno, quando você vai tomar um banho na temperatura natural, água gelada. Nos Estados Unidos, no inverno, é quase congelante. Então, o que nós precisamos entender é que, tá, e Desamera, você vai tomar um banho natural. Por que essa metodologia funciona tão bem? Porque é um método de choque. Como que você pode perder esse medo de falar? Comece exercitando a falar coisas simples, frases simples. Hi, my name is Rafael. How are you? E começa a falar essas frases em voz alta. E começa a exercitar essas frases com seu cônjuge de manhã. Começa a exercitar essas frases com as suas crianças de manhã. Hey, my dear children, good morning. Como é que tá você? How are you doing? Hello, my name is fulana. E aí você começa a colocar essas palavras em ti. Você começa a exercitar, você começa a exercitar, você começa a exercitar. Eventualmente, quando alguém te perguntar, hey, what's your name? Aí você fala, my name is Rafael. E vai ser automático, porque você está começando a exercitar com palavras simples, mas você já começa a colocar aquele medo para fora. Você vai perceber que quando você fala em inglês com qualquer outro ser humano, vai te dar um suador, você vai ficar nervosa, vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, e isso é normal. Vamos arrancar esse medo de você. Lembra da primeira dica que eu te dei, como praticar a pronúncia, etc? A gente vai continuar usando essa dica aqui, mas para você eliminar o seu medo, o que eu recomendo você fazer? Se grava. Se grava, coloca um videozinho, se grava falando inglês, repita uma frase, cante em voz alta, se grava, analise você falando isso mesmo, não seja muito autocrítica, apenas ache graça de si mesmo, saiba rir de você mesmo, não se preocupe com o que os outros vão pensar de você, não seja muito crítica ou muito crítico com você mesmo, apenas curta aquele momento. Curta o momento que você está se gravando e você fala, Rafael, mas eu não gosto da minha voz, mas eu não gosto de como eu fico no vídeo. Eu também não gosto também não. Quando eu faço esses vídeos, essas aulas, eu aprendi a gostar. Eu aprendi, não é que eu aprendi a gostar porque eu sou fantástico, maravilhoso, não é isso não, mas tô brincando.
É mais uma questão de quando você começa a desenvolver isso, você começa a exercitar, você começa a entender que você é natural, é natural. Já percebeu quando você se olha no espelho, você se vê de um jeito no espelho, mas quando você se vê no vídeo, você se vê de outro? É porque no espelho, como é algo simultâneo, o teu cérebro meio que não rejeita tanto. Mas quando você se vê num vídeo ou se vê gravado, por exemplo, tem gente que quando ouve a voz gravada no WhatsApp fica super irritado porque a voz do WhatsApp tá diferente. Ai, minha voz é horrível, minha voz é feia, minha voz é não sei o que lá. Por que isso acontece? Quando nós falamos, presta atenção, isso aqui é uma sacada fantástica, Rockets. Quando nós falamos, o nosso som que vem aqui de dentro do diafragma e das cordas vocais cria uma vibração interna. E é assim que nós nos ouvimos. Nós nos ouvimos com o som que vem por fora, mas mais com o som que vem por dentro. Quando eu ouço a voz, minha voz gravada, eu estou ouvindo apenas o som que vem por fora, não ouço mais aquele som que vem por dentro. Por isso que você acha estranho, por isso que você questiona, por isso que você não se reconhece. É por essas razões que, por exemplo, o leão é o rei da selva, porque o leão ele tem um rugido, uma frequência sonora tão fantástica que quando ele ruge, o som ele invade o corpo das presas, dos animais em volta de você, se você estiver perto dele, e faz uma vibração. O som da palavra, do som da voz do leão, o som do rugido do leão, ele invade você e cria aquela vibração. É por isso que muitas das vezes o nosso Jesus, ele é comparado com o leão da tribo de Judá, porque quando ele fala, o som da voz dele consegue mudar pessoas em volta dele através da vibração interna. Vamos voltar aqui ao nosso treinamento. O que isso tem a ver com o inglês, Rafa? Tem a ver que quando você começa a entender que a sua voz ela tem um poder, a sua palavra tem um poder, a maneira como você se expressa tem um poder. E se você se expressa de forma medrosa, hello, how you doing? My name is... Ninguém vai querer ouvir você. Ninguém ouve você, todo mundo fica com, sabe, quem é essa pessoa que está tentando fazer? O que essa pessoa quer? Ninguém quer ficar perto de você. Ninguém quer ficar perto de gente melindrosa, gente... O macete é você começar a falar com audácia. Mesmo que se você, dentro de você, estivesse cagando de medo, você tem que começar a falar com audácia. E aí, quando você fala o seu inglês com audácia, com autoridade, é muito interessante isso, gente. O seu inglês, a sua fala, o seu tom de voz, a maneira como você se expressa, a maneira como se comunica, até no seu próprio português, entrar no ramo de palestra, ou quem quer virar treinador, ou se alguém que, por exemplo, quiser entrar no ramo de vendas, para você ser convincente, para você ser capaz de convencer uma pessoa e influenciar, você que quer ser um influencer, precisa-se entender que cada um de nós tem uma certa autoridade. E essa autoridade, ela é exercitada justamente pela maneira como você fala, como você se acredita, se enxerga. Gravar a si mesmo falando inglês te ajuda você a se amar falando inglês. Te ajuda você a enxergar você falando inglês. No primeiro momento você vai ser bastante crítico ou crítica, no primeiro momento você vai começar a se rejeitar, é normal. Mas com o passar do tempo você vai se olhar e falar assim, gente, não é tão ruim assim não. Eu não sou tão feio assim não. Eu não sou tão ruim assim não. Eu achei que eu ia ser pior. Você começa a se amar mais. Aquilo que você olha mais, você passa a amar mais. Aquilo que você bota o seu foco mais, você passa a prestar mais atenção. Quando você começa a focar mais em você, a prestar mais atenção nos seus detalhes, você, por exemplo, vai identificar coisas que você poderia, por exemplo, vai querer mudar. Eu era gago antes. Eu tinha vários vícios de linguagem e ainda tenho. O que são vícios de linguagem? Né? Pois é, né, aí, né, aí, né, certo, por exemplo, eu falo muito certo? E são vícios que a gente vai eliminando com o tempo, com a prática, com a técnica. Eu aprendi a ver as minhas gravações, aprendi a me amar, a ver onde é que eu sou legal, onde é que eu tenho certos trejeitos, onde é que eu dou essa coisinha aqui assim, eu pensei. E é normal isso, gente. Agora, quando você se grava falando inglês, when you record yourself speaking English, it changes, muda a maneira que you see yourself. Prática de você se gravar falando inglês ajuda muito a você eliminar o medo de falar inglês. Fale sem medo, tenha audácia e ó, muito obrigado por ter assistido essa aula e fica colado com a gente para a próxima aula.